Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina da minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditar, continuar a meditação do Livro do Céu, volume 7, 24 de junho de 1906. Continua suspirando o céu. Dizendo ao confessor o que disse acima, ficou inquieto porque queria absolutamente que eu me opusesse ao Senhor, que a obediência não queria, porque eu me sentia muito mal. O pensamento de tantas privações do bendito Jesus, que me tinha queimado tanto e voltado a queimar ao vivo, fazia-me ansiar pelo céu. Minha pobre humanidade a sentia viva e ia resmungando contra a obediência. A minha pobre alma sentia-me como se estivesse sob uma prensa e não sabia o que decidir. Enquanto estava nisso, veio Nosso Senhor com um arco de luz entre suas mãos, e saiu uma foice, também de luz, e tocava o arco que Jesus tinha entre suas mãos, e o arco tocado ficou absorvido em Cristo e desapareceu, sem me dar tempo de dizer o que a obediência queria. E compreendia que o arco era minha alma e a foice a morte. Amém, né? A Luísa está falando aqui, dizendo ao confessor o que disse acima. Então vamos ver aqui de novo. Ela fala que, continuando a sentir-me mal, havia dito ao confessor o que escrevi antes, calando algumas coisas que correspondem à mesma coisa. Parte pela debilidade extrema que sentia, não tendo força para falar, e parte por temor de que a obediência pudesse me colocar alguma armadilha. Ó Deus Santo, que temor, só Deus sabe como vivo morrendo continuamente. Nossa vida, morrer continuamente. E meu único consolo seria morrer para reencontrar minha vida em Deus, mas a obediência quer fazer de cruel verdugo, quer me ter morrendo continuamente e não a viver para sempre em Deus. Ó obediência, como você é terrível e forte. Então o confessor disse-me que eu não permitia e que eu deveria dizer ao Senhor que a obediência não queria, que a morte dela, ela morrer mesmo. Que pena amarga. Depois, encontrando-me em meu estado habitual, via o Nosso Senhor e o confessor que lhe pedia que não me fizesse morrer. Então, ela está nesse conflito de querer ir para Deus, e Jesus quer ela, porque tudo que ela quer é Ele. Esse sentimento de querer morrer é um grande amor que ela tem de querer estar com Deus, e Deus permitia ela passar por isso, desse sentimento de querer muito mesmo Ele, passar por situações assim que ela desejava ir, se encontrar definitivamente com Ele, e por puro amor mesmo, Ele permitia isso, desse sofrimento, e colhia muito, desse desejo dela de amor por Ele, de querer morrer, de querer estar com Ele, de se sentir tão atraída por Ele, E, por outro lado, tinha o confessor, pedindo para ela ficar, como essa vítima que tanto está fazendo bem
para as criaturas, para a humanidade, quanto que é importante, né, a missão dela. Então ficava desse lado, né, entre Jesus e a obediência, né? Então é isso que ela está relatando aqui do confessor, que ela falou, dizendo ao confessor o que disse acima, ficou inquieto porque queria absolutamente que eu me opusesse ao Senhor, ou seja, que ela não fosse embora com Jesus. Mas ela falou, não, Jesus, eu vou ficar, né? Eu tenho que ficar. Que a obediência não queria, porque eu me sentia muito mal. Então, ela tinha assim todos os motivos para ir, né? Amor de Jesus, muito amor por ele, muito desejo de estar com ele. Tava se sentindo mal, as privações, né? Ela sentia que isso consumia ela, queimava ela, né? E aí ela falava, fazer-me ansiar pelo céu. Então ela tinha toda a disposição que uma alma tem que ter para ir para o céu, né? Que é o desejo ardente de estar com Deus. Então ela tinha esse queimou, essa ânsia que não é tão verdadeira dentro dela, que ela sentia. E fala que isso chegava a queimá-la, né? De tanto desejo por Deus, né? E Jesus, né, permitia ela passar por esse sentimento, por essa dor de querer mesmo ir, né? De não se apegar à terra mesmo, de desejar o céu. E colhia dessa dor também dela, né? Mas ao mesmo tempo tinha uma missão aqui, né? Então, era uma grande privação, né? Até mesmo pelo desejo que você tem, mas você esperar. Não conformar-se, nunca. Mas esperar, né, no tempo de Deus, né? Esperar na vontade dele, né? Entender que se ele ainda mantém é por um propósito, né? Que ela vai permanecer com esse anseio, que é bom. É um anseio de alguém que não se acostuma, né? É um anseio que permanece, por quê? Porque não é mesmo pra gente se acostumar, não é pra gente ficar preso às coisas da terra, né? Às coisas humanas, terrenas, não é. Então a gente permanece com esse anseio, mas em profunda paz, né? Em profunda ordem, até mesmo de esperar, né? De Deus, na vontade dele, né? De não ter, assim, você tem a ânsia, mas ao mesmo tempo você se conforma à vontade dele, não de se acomodar, mas encontrar uma paz, estando na vontade divina. É a vontade divina que eu esteja aqui, ótimo, paz. É a vontade divina que eu me vá, ótimo, paz. Então a vontade divina tem que ser o nosso ponto de pouso, de paz. Onde está o divino querer deve ser o lugar de pouso, é o único lugar seguro. Não tem outro lugar para a gente se pousar, não tem um lugar físico, não é o pouso nosso, não deve ser nas criaturas, né? O pouso nosso não deve ser nas coisas do mundo, né? O nosso pouso nem em nós mesmos, não, nem nas coisas espirituais, né? Nas orações, nas meditações, nem nisso. Nosso pouso é no divino querer. Então, onde o divino querer te leva é onde você vai encontrar paz. Por quê? Porque se eu também só consigo pousar, vamos dizer assim, se eu consigo ver a divina vontade de pousar, né, nela, na ânsia que eu tenho só por ficaria o dia todo meditando, ficaria o dia todo lendo. Aí tem a ordem, né? Tem as coisas da vida, tem os compromissos, afazeres. E lá também tá a vontade divina, e a vontade divina vai para lá, né? A obediência te chama para ir para lá e você fala, não, vou ficar com Jesus. Aí você diz não para a obediência, mas aí o divino querer vai estar onde está a ordem, o equilíbrio, né? Então vai estar na obediência. Jesus vai querer que você ame mais o divino querer do que a própria humanidade dele, de você ficar pegada a Jesus, mas que você veja ele em tudo, no divino querer, mas que você não tire, não abstraia Jesus do divino querer, sabe? Não abstraia Jesus da obediência, não abstraia Jesus da ordem, mas que você entende que Jesus está em tudo isso, entende? Porque se eu me fechar na minha vida interior, né? Se eu me fechar no meu eu com Jesus, né? No meu momento com ele, na minha intimidade, e isso não for para fora, né? Não levar isso para os outros lugares, mas eu me fechar só em um lugar, né? Então eu estou pousando, eu estou arrumando uma segurança que não é dentro do divino querer, mas é dentro de uma estabilidade que eu criei, de uma segurança que eu tenho, ó. E estar com Jesus nessa intimidade é minha segurança.
né? Mas aí você vai sentir também a inquietação, porque vai ver as outras coisas, vai vir as outras necessidades, vai vir as pessoas te chamando, vai vir os compromissos e você vai ficar sempre inquieta, nervosa, vai se fechar para todo mundo, e não é o que Deus quer, porque a divina vontade, ela não faz a gente se fechar em nós mesmos, na nossa intimidade, mas ela nos leva a um desprendimento até disso, né? Para que a gente se abra ao querer, que é uma corrente que flui e que vai te levar para vários lugares, né? Que vai te levar para várias direções. Então você não determina, Senhor, eu só vou para o norte, só vou para o leste, só vou para o sul. Não. Ele te leva aonde ele quiser, né? E o divino querer é a sua paz, é a sua estabilidade. Então, aonde a divina vontade te levar é estabilidade, é a sua paz. Não tem por que você se perturbar, se ouvir ao ponto de pensar, nossa, eu devia ter mais tempo para estar só rezando, né? Eu devia ter mais tempo para estar só rezando o rosário, né? Eu devia ter mais tempo só para estar lendo a Bíblia, eu devia ter mais tempo só para isso, mas não, agora eu sirvo ali, eu sirvo daqui, eu leio tal coisa, eu escuto vídeo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu atendo a pessoa que me chama, eu vou lá no vizinho, eu vou em alguém visitar uma pessoa, eu vou lá socorrer alguém na família, eu vou ali, eu vou aqui, sempre alguém tá... E você fica nervoso com isso, porque ainda tá apegado a uma ideia, né, de que não, né, isso vai me tirar de Deus, isso vai me distrair, né, isso vai, não. O divino querer tá dentro disso tudo. Então a gente quando tá no divino querer, a gente caminha não com as nossas asas, mas com as asas dele. Então ele é que vai determinar para onde você vai voar, né, para a direção que você vai. E se ele te levar, é porque ele tem algo para trabalhar lá, né? Por exemplo, a nossa irmã da comunidade, né, a Michelle, né? Ela ficou bastante tempo em casa, trabalhando em casa, né? E foi uma graça de Deus muito grande, né? Ela tá em casa, ela sempre fala isso, né? Que esse tempo assim, e ela pôde estar fazendo essas coisas, né? De estar acompanhando a comunidade em tudo, né? E também tá em casa, né? Tá trabalhando e tudo, né? E cuidando dos filhos, mas nessa, vamos dizer assim, no conforto maior de estar em casa, né? Ok. Só que depois a obediência foi outra. A obediência foi, o divino querer levou ela para outra direção. Levou ela para sair, né? Para trabalhar fora, para voltar a uma rotina, né? Que ela já estava meio que, né? Já estava assim adaptando a uma coisa, e para ela não se acostumar, acomodar, Jesus manda ela para outra para que ela não pouse nessa segurança, né? Então levou ela para ir trabalhar fora e mudou muita coisa. A vida dela ficou mais corrida ainda. Mas você vê, né, que ela transmite uma paz, né, de estar bem, apesar da correria e de isso não ter e nada atrapalhado na espiritualidade. Isso não atrapalhou. Mas por quê? Porque se ela for apegada, né, só o sentimento que eu tenho em estar com Jesus, né, o sentimento que eu tenho em ter tempo para ficar só lendo. Se ela ficar pegada a essa humanidade de Cristo, se ela ficar pegada a essa intimidade dela com Jesus, de ter tempo de ficar só ela com Jesus, ela não iria, talvez. Ela ia ter essa reserva, né? Não abro mão disso. E a divina vontade não era para ela se fechar nisso. Não, mas é melhor ficar em casa, ter horas e horas e horas para ler, para estudar. Mas o divino querer, a obediência, falou, não, deixa aí. Você não está deixando Jesus. Você está na divina vontade, você está com Jesus. Só que você não está só com Jesus exclusivamente para você. Você vai ser esse sol que eu vou levar para iluminar a vida de outras pessoas. E eu quero usar desse você sair disso para você vir até os outros. Então, tipo assim, o divino querer é muito maior do que o nosso discernimento que a gente tem das coisas, né? Que a gente sente assim, mas isso não vai me afastar de Deus. Quando você está no divino querer, você tem uma segurança, uma estabilidade, e isso traz essa paz de saber que ninguém erra quando segue o fluxo do divino querer,
quando segue a vontade de Deus. A gente só pode errar se a gente seguir a nossa cabeça, nossas convicções, ter alguma segurança, uma reserva, um pensamento, né? De eu não abro mão disso, para as coisas fluírem corretamente, eu tenho que fazer desse jeito. Não. Ao contrário. Onde o divino querer te leva, né? Que as coisas vão acontecer na sua vida e vai mostrando isso. Onde o divino querer te leva é a sua segurança, né? É o seu voo contínuo, um voo seguro, né? Voar por si próprio é queda. Voar por si próprio é estar à mercê da própria miséria, né? Da própria vontade humana ali te enganando, te cegando. Agora, o voo contínuo no divino querer é segurança, é proteção, e você sente essa proteção, né? Ninguém erra quando obedece, né? Ninguém erra quando obedece a Deus, não. Então, a Michelle não errou ao ir, né? Era vontade divina, e ela foi desapegando até mesmo do tempo que ela podia estar só ela e Jesus lá lendo os livros, né? Mas ela desapegou e disse assim, desapegou disso, de ter Jesus dessa forma, né? Para seguir o divino querer, e é isso que o Senhor quer. Ele não quer que a gente ponha nem essa questão dele, da humanidade dele, acima do querer divino, porque ele está dentro disso tudo. Ninguém perde Jesus seguindo o divino querer. Às vezes as pessoas acham que perde Jesus, né? Às vezes a pessoa acha que perde Nossa Senhora. Ai, não, mas para me fazer a vontade de Deus, né? Para mim estar perto da Nossa Senhora, se eu não rezar o terço, a Nossa Senhora vai ficar triste, né? Eu tô ofendendo a Nossa Senhora. Meu Deus do céu, se eu não rezar o terço, eu sempre rezo nesse horário. Nossa, se eu não rezar as 24 horas da paixão hoje, eu tô abandonando Jesus. Aí de repente você deixa de rezar para fazer aquilo que o divino querer colocou, diferente do seu pensamento, né? Tudo talvez na sua cabeça, né? Mas tudo era para uma direção. Não, eu vou seguir certinho minha rotina, mas as coisas mudaram, a situação mudou, né? E a obediência, como o sacerdote que chega, intervém e fala, não, deixa a Luísa ficar. Então a obediência fala, deixa ela agora, Jesus, fazer tal coisa, deixa ela agora ajudar não sei quem, é o seu filho chamando, é não sei quem, é alguém precisando, né? Te chamando, né? Então o divino querer vai sempre ampliar, nunca é pra gente se fechar em nós, né? Mas é sempre para nos elevar, né? Sempre pra gente estar em serviço, né? Então, às vezes, na cabeça de muitos pode ser, nossa, eu tô abandonando Jesus, porque eu não fiz todas as orações do dia, eu não fiz, né, a adoração que eu faço todo dia em tal horário, eu não fiz a reza do rosário, que eu sempre faço nesse horário. Então, na cabeça da pessoa, ela tá traindo a Nossa Senhora, e não tem nada a ver. Ao contrário, você fazer aquilo que Ele vos disser é o que deixa ela feliz. Você seguir o divino querer é o que deixa ela feliz. É você atendendo isso. E ela está dentro disso. Então você vai estar mais amando ela, obedecendo essa vontade divina, né? Do que seguindo a sua própria cabeça. Mas um detalhe que é bom explicar também, que foi explicado isso para nós. Que às vezes a gente pensa assim, então aonde me chamar é o divino querer, né? Aí você vai lá e aceita um monte de coisa para fazer, coisa que você não dá nem conta para fazer. Vem para pastoral familiar, vem para pastoral do dízimo, vem para pastoral do canto, vem fazendo o teu coisa. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você fica o dia todo saindo. Aí você fala assim, ó, eu vou deixar, né, Jesus, eu vou atender o divino querer e vou me desapegar. Aí você deixa de fazer aquilo que mais agrada a ele, que é também ler, né? Ler o livro do céu, ler os escritos, né? Acompanhar. Aí você não tá. Aí você pensa, né, que talvez, não, eu tô seguindo. Não. Não é assim também. Tem diferença. Não é assim, então agora a partir de hoje eu vou. Aonde me chamar eu vou, porque é a vontade divina. Não, a vontade divina é ordem. Tudo que é exagero
sai dessa ordem, né? Porque a partir do momento que você só fica na igreja e deixa de estar na sua casa, na sua família, é que você deixa pessoas, às vezes até doentes, precisando de você, para estar cada vez mais atuante, né, nas coisas, abraçando o mundo todo, não dando conta nem de fazer direito uma coisa. O que adianta fazer muitas e tudo mal feito, né? E querendo abraçar o mundo todo sem que não dá conta. Isso é desordem, porque há um tempo para cada coisa e a prioridade é a vontade divina, né? Não é que a gente abandona esse processo de conhecimento, de formação. Claro que não. A gente é diário esse processo de formação, porque a gente só vai viver na prática a vontade divina conhecendo ela, e a gente só vai amar conhecendo. Aí a gente ama e serve, e o serviço é essa prática. Mas para isso a gente tem que ir lá primeiro na fonte onde a gente vai buscar. E isso é estudo, isso é entrega, isso é disposição. Só que aí você forma os atos, então ele te leva, de repente. Por quê? Porque às vezes você não tem ainda um lugar para, vamos dizer assim, dar aquele fruto que ele quer, da prática dos atos. Então ele te dá missões, uma missão ali, uma aqui, mas depois de um processo que você já está entendendo, né, que você está estudando, que você está se dedicando. Aí de repente ele te olha, né, é interessante eu ter essa minha filha no ministério da Eucaristia, né? Jesus já te dá, aí te leva, aí você vai. Ruth, mas eu já fazia isso antes. Então você permanece fazendo o que você já fazia. Mas então tem que fazer um monte de coisa a mais? Não, você vai agora dar os frutos, né, os atos da divina vontade dentro do que vocês então fazia na igreja, continuar, né? Se depois o Senhor te pedir uma outra coisa, né, mas isso aí você vai entender aos poucos, né? Não, então realmente você vai discernir. Não é sua vontade, né? Você não está fazendo questão. É algo que realmente está vindo, que é um chamado. Mas aí que tá. Mas nada que te leve a um desequilíbrio, sabe? Que te leva a se conformar. É aquilo assim, ó, que te leva assim a ficar muito cômodo, sabe? Ficou cômodo aqui pra mim ler sozinho o livro do céu. Ficou cômodo eu não participar e não partilhar isso, né? Porque é mais fácil pra mim sozinha, mesmo eu me entendo. Não, isso também é um fechamento, porque aquilo que ele nos dá, né, é pra gente dar de volta. E como que a gente faz isso? Através dos atos, né, de amor, né, através das oportunidades que ele põe na nossa vida, através das pessoas que ele põe no nosso caminho. Nada é para nós, para ficar fechado em nós. A gente é um reservatório que ele enche dessa água e essa água precisa sair, né, em fluxo para abastecer os outros. Então não podemos nos fechar em nós. Ele sempre vai nos levar para o serviço, mas primeiro ele nos forma, né? Como que a gente vai falar de algo que a gente não conhece, né? Como que a gente vai falar de algo que a gente ainda não experimentou bem, tá ainda ruminando, tá se alimentando disso, ainda não é aquele alimento sólido para nós ainda, né? Então primeiro ele vai abastecer-nos, né? Nos preparar, né, para ser esse reservatório onde ele põe e sai, né? Põe e doa, põe e tem doação. Isso a gente começa fazendo aqui, né? Partilhando o que a gente aprende, partilhando as experiências nossas, né? As iluminações que ele nos dá. Depois ele nos chama para uma maturidade. Vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar na minha vinha, né? Vai lá. Aí ele vai levando a gente, né? Mas tudo dentro de um equilíbrio, a vontade divina acima de tudo. Porque a gente pode confundir isso também, essa questão da obediência da ordem, né? A gente pode começar por as pessoas, os compromissos humanos, o trabalho, o bem-estar, na frente da vontade de Deus, e dizer que indo até as pessoas e fazendo as coisas, a gente está fazendo a vontade dele, é o divino querer que nos chama. Não. A gente
a gente só oferece aquilo que ele nos dá. E a gente tem que estar continuamente se alimentando. Então, o que ele nos chamou para viver aqui é conhecer a vontade divina e divulgar. Então, conhecer, amar e servir. Então, a gente tem que estar todos os dias estudando, partilhando os conteúdos, meditando. Não podemos pôr, né, as coisas, as pessoas, as situações acima disso, acima da vontade divina. O que acontecer dentro disso é a vontade divina, mas não é algo para nos tirar disso. Se nos tira disso, tem algo de errado. Ruth, mas você não falou, né, que nem isso a gente pode pôr em cima. Eu falei que não podemos pôr as coisas como devoções, as coisas assim, muito espiritualidade, não aquela coisa só eu e Jesus, mas os ensinamentos do livro do céu, os estudos, é todos os dias, é ordem divina, é divino querer, isso está dentro do divino querer. E as outras coisas a gente vai fazendo, vai seguindo normal, né? E fazendo, trabalhando, servindo, cuidando, tudo. Mas não podemos pôr, não é exagero, né? Também, se a gente se dedicar muito a essas coisas e pôr no lugar, porque o nosso estudo, né? A gente conhecer o livro do céu é o chamado divino, é o chamado do Filho da Divina Vontade, é conhecer o livro do céu, é ler o livro do céu e partilhar, é meditar e partilhar, porque a gente aprende e também a gente passa para o outro, né? A gente partilha o que a gente aprendeu e assim a gente vai aprender, né? De uma forma em que, à medida que a gente vai aprendendo também, né? Vai vir para nós pessoas, vai vir situações e à medida que a gente aprender, a gente vai ter o que falar, né? Daquilo que a gente aprendeu para o outro, né? Então, a gente está em formação e essa formação é desejo divino. A gente não pode sair dessa formação, né? Por nada. E não tem... Acho que Deus, ele ajuda todo mundo, sabe? A partilhar. Ajuda todo mundo a conseguir estudar. Cada um tem o seu horário, porque tem o horário que vai trabalhar e tal. Tem a sua rotina, mas ele dá um jeito, né? Ele é ciumento, né, da alma, né? Então ele dá o jeito, né, de que a alma tenha esse tempo, que o tempo é de Deus, né? O tempo é dado por Deus. Então ele provê, né, o tempo. Ele provê as coisas. Ele vê na alma, colocando ele em primeiro lugar. Nossa, Jesus, tem muita coisa para fazer, tem isso, aquilo, mas as coisas fluem no dia a dia, porque ele ajuda, né? Porque é ele na gente. Então ele ajuda e as coisas são feitas, né? A gente faz o que dá da melhor forma possível, né? E ele vai nos ajudando a se organizar, né? Mas desde que também seja organizado em nós esse processo de que a gente tem que pôr os estudos, a leitura do livro do céu, a leitura dos livros, os estudos da comunidade também. A vontade dele, em primeiro lugar, a consciência de que essa é a vontade dele. Deus em primeiro lugar, em tudo, né? Pôr Deus em primeiro lugar, né? Então, buscar primeiro o reino de Deus e o resto vos será acrescentado. Então, as obediências, né, em geral, dentro de uma ordem e dentro de um equilíbrio, ele vai providenciar circunstâncias, o divino querer vai te levar para essas circunstâncias, né, na ordem, dentro do possível. Minha pobre humanidade a sentia viva e ia resmungando contra a obediência, que ela queria morrer, né? A minha pobre alma sentia-me como se estivesse sob uma prensa, né? Então, um processo que a gente também vive, né? E não sabia o que decidir. Enquanto estava nisso, veio Nosso Senhor com um arco de luz entre suas mãos e saiu uma foice também de luz e tocava o arco que Jesus tinha entre suas mãos. E o arco tocado ficou absorvido em Cristo
e desapareceu sem me dar tempo de dizer o que a obediência queria. Eu compreendia que o arco era minha alma e a foice a morte. Ai, meu Deus. E nesse processo que nós estamos caminhando, que a gente morre para nós mesmos, é como se fosse esse arco, né, nossa alma, né? Compreendia que o arco era nossa alma e a foice a morte, né? A gente está nessa contínua morte de morrer para nossa vontade humana, sempre, 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 sempre morrer para essa vontade humana. E a gente sente essa prensados, né? O Senhor nos coloca nessa situação de permitir, né, mortificar-nos, né, na nossa vontade e nos colocar sob uma prensa mesmo. Muitas das vezes a gente não fala isso, nossa, eu me sinto prensado, né? E a gente passa por esse processo, né? Depois as coisas vão ficando mais em paz, tranquilo, mas enquanto a gente tem que morrer, enquanto a gente briga com a obediência, enquanto a gente tem nossas resistências, nosso mimimi, né? Esse processo de purificação, meio que a gente é colocado nessa prensa, né? Prensados, né? Igual a hóstia, né? Quando tá sendo feita, né? Eles prensam, né? A massa lá, ó, e corta lá e sai, né? Os pães ázimos, né? A hóstia. Então nós também somos colocados para se preparar, né? Para a consagração, né? Para morrer para a vontade humana e para Deus habitar em nós. Para esse processo todo a gente tem que ser preparado, podado, cortado, prensado, esmagado, tudo o que for necessário, né? Para que a gente esteja no estado nulo, neutro, né? Para que o Senhor possa vir sobre esse nosso vazio e possa encher dele e reinar nele. Então nós passamos por esse processo e a gente vai aprendendo dentro de cada dia, né? Dentro da nossa vida a gente vai aprendendo a viver da vontade divina. Então aí, como a gente não sabe como fazer, não sabe o que decidir, né? O Senhor vem e nos dá as oportunidades, o Senhor nos dá as situações, os testes, né? Justamente para a gente aprender a morrer para nós, para nossa vontade, né? Então Ele cuida de nós, Ele vai nos purificando, Ele vai nos preparando, né? Vai nos circundando, sempre circunda a nossa vida e vai sempre nos colocando nisso e vai nos ensinando, né? Diante das situações, a viver a vontade divina, aquilo que Ele quer, dentro da ordem que Ele quer, né? E Ele usa das pessoas, Ele usa das situações, Ele move as situações. É a obediência, nos chamando sempre, né? A fazer a vontade dEle. E assim também é o nosso processo, né? De, vamos dizer assim, até a eternidade. Ele não nos deixa acostumado à terra, né? Mas nos deixa sempre nesse estado assim entre que nos mostra a nossa alma, né? E a foice e a morte. Ele sempre deixa a gente nesse estado, né? De ansiar pelo céu, né? De querer estar nas mãos dele, né? Como esse arco aqui, ó. Enquanto estava nisso, veio nosso Senhor com um arco de luz entre suas mãos, a nossa alma. E saiu uma foice também de luz e tocava o arco que Jesus tinha entre suas mãos. Então estava no poder dele, né, decidir isso. E também pensando na questão da morte para vontade humana, né? Fica lá a nossa alma e ele tocando com essa foice, né, para nos matar essa vontade humana, nos purificar, né? Então o caminho, né, da vida, da morte, está tudo nas mãos dele, tudo nos desígnios dele, né? E muitas das vezes ele se coloca nessa atitude de que a gente anseia por ele, né? Sente que vai e não vai, e ele nos deixa nesse estado, muitas das vezes, né? De até sentir assim, meu Deus do céu, né? De sentir num momento assim tão prensado, né? Tão assim, no momento sem saber o que decidir, né? Vamos dizer assim, às vezes ele pode permitir a gente sentir isso dentro de nós, esse sentimento de, meu Deus, né? Como
tenho medo de não fazer tua vontade, Senhor. Antes, né, me leva, né, se eu não fizer a tua vontade, me leva logo. Aí você sente assim, me leva logo, se eu não fizer. E ele te coloca nesse estado de... E te deixa assim, e colhe o que ele quer daquela dor, né? Então ele faz vários estratagemas com a nossa alma e à medida que a gente vive, a gente vai poder partilhar isso, né? Poder viver. Porque o que a Luísa passa, a Luísa não é assim diferente de nós. Nós estamos lendo o que o Divino Querer fez na vida dela, dentro da ordem que ela foi colocada, né? Dentro, ela sendo a mais pequenina, né? Entre as criaturas, foi escolhida por Deus e tudo, alma eleita e tudo. Mas nós também, dentro de onde nós fomos colocados, nós também temos muito, né, o que viver dentro do Divino Querer, aquilo que o Senhor vai fazer conosco. Não é igual do jeito da Luísa, mas dentro dos ensinamentos de Jesus, o que Jesus faz na alma é muito parecido, porque a gente também vive essas mesmas coisas. E às vezes a gente não se identifica porque pensa que tem que ser desse jeitinho, quer pegar o pé da letra, né? Do jeito que Jesus fez com a Luísa, quer pegar o pé da letra, e como vê que com a gente não é assim, a gente fica, né, super mal, né? Mas não é desse jeito. É dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa vida somos colocados também numa prensa. Quantas e quantas vezes ele nos mantém assim para nos manter humildes, mortificados. Quantas e quantas vezes, né? A Luísa sofreu mais do que nós, né? Hoje a gente colhe mais os frutos, né? Porque ela foi a depositária, então tá aberto esse caminho, né? Então a gente entra mais para entender, para conhecer, para viver, para fazer os atos da vontade divina, que são esses frutos na prática, né? A vida na prática. Então, mas pra gente viver isso, conhecer isso e aderir, tem uma luta dentro de nós muito grande. Tem um processo que é mais espiritual, né, do que físico, no físico, né? Então tem uma luta a travar, né? Tem uma guerra a se travar. Uns mais, outros menos, né? Mas a obediência vem com tudo para fazer com que a nossa alma, né, que a gente se liberte da escravidão da vontade humana para viver a vontade divina. Então tem um processo dentro de nós também, entende? Então a gente vai, quando a gente começa a identificar isso, ver o Divino Querer, não a Luísa em si, no sentido assim, nossa, mas comigo não acontece desse jeito, eu não fico numa cama doente, mas você vê o que Jesus está ensinando com aquele processo. Por que a Luísa está passando? Para que a Luísa está passando por aquilo? Aí você começa a perceber, nossa, Jesus faz assim comigo também. Nossa, Jesus faz desse jeito, ele me priva dele. Ele me deixa em estados de privações, ficar com aquele desejo, aquela ânsia de querer dar mais e não conseguir, de querer amá-lo mais, de querer estar com ele e não conseguir. Ai, ele me deixa desse jeito, não sei o que. E você começa a perceber que na sua vida é assim também um processo. A divina vontade na sua vida, na vida de cada um, tem uma ordem, mas todas levam para uma mesma unidade, que é a vida na divina vontade, que é o Divino Querer. E o Divino Querer que tem vez e voz na nossa vida. Independente de onde você vive, aí vai mudar seu contexto, a sua situação, o estado que você vive, o estado... se você é casado, solteiro, tal. Mas independente disso, a unidade sempre é a vontade divina. Essa obediência constante e a divina vontade. Porque o Senhor quer que nós obedeçamos Ele na divina vontade. Na divina vontade, fazendo aquilo que é a vontade divina. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém, Fiat.